Olá, turma do segundo ano, a gente está passando aqui hoje para falar com vocês sobre a videoaula do dia 23/10, né, na qual nós fizemos a aula online. Hoje nós não tivemos aula presencial, somente aula online. E nós treinamos aí a produção de texto. Então, você vai pegar o seu caderninho de aula, tá? Você vai pegar o de aula porque foi uma atividade proposta para a aula. E a tia deu 3 imagens, né? Lembrando que toda historinha tem o quê? Seu início, seu meio e seu fim. Então, a tia deu uma imagem para o início da sua história, que é essa aqui, né? A menininha junto com o menino lá se olhando no espelho, fazendo careta. E o meio da sua história já foi essa aqui, né? Onde ela estava aí com ele, né? E alguns outros amigos. Esse aqui foi o meio da sua história. E esse aqui foi o fim da sua história. Olha eles aqui novamente, com mais amigos, e eles estão em algum ambiente, né? Então, a proposta de hoje foi vocês darem início, o meio e o fim de uma história, né? Comentando, escrevendo aí no seu caderninho sobre a história, mas dando sentido para formar uma nova história aí sobre essas imagens. Tá? Então, a proposta, né, da aula online aí foi essa, de vocês montarem. A tia pediu somente 3 linhazinhas, falando sobre o início, falando, né, você fez o seu início aí com 3 linhas, depois você passou para o meio da sua história, com mais 3 linhazinhas, e depois você passou para o fim da sua história com mais 3 linhazinhas, né? Então, você finalizou aí a sua história comentando sobre as imagens e conseguindo montar a sua história. E lembrando que quando a gente tem o contexto, quando a gente tem a estrutura, a gente consegue montar uma historinha. É igual nos livros, nas histórias que a gente vê por aí, nas histórias em quadrinhos, tudo tem sentido. Então não adianta você, né, igual aqui tem sempre 2 personagens. Eles estão, né, com algumas participações. Então não adianta a gente falar sobre, né, os personagens e falar sobre outra coisa que não tem na imagem.